Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar resolvendo aqui a nossa lista, né? Vamos para esse exercício número 10, que agora a gente vai estar trabalhando com a questão da potência, só que na forma fracionária, né? Então, só reescrevendo aqui para que vocês entendam, né? Nós temos aqui a função f de x, que é igual a x elevado a 2 terços mais x elevado a menos 3 meios. Então, vamos lembrar a regra, né? Porque toda hora a gente precisa estar utilizando. A regra da potência diz o seguinte: toda vez que eu tiver x elevado a n, a derivada da função sempre vai ser esse valor n, que é o expoente, multiplicando a variável, e o expoente vai perder uma unidade, né? O expoente vai perder uma unidade. Então, nós devemos aplicar isso daqui para poder resolver essa nossa derivada, né? Então, deixa eu só colocar aqui no cantinho para economizar espaço. Então, ó, se a função é x elevado a n, a derivada é igual a n, que multiplica x elevado a n menos 1. E nós devemos saber isso de cor, tá bom? Então, eu já tenho aqui o resultado, mas vou resolver para vocês aqui. Então, por que que a derivada me dá isso? A derivada, segundo a regra, vai ser: se eu tenho x elevado a 2 terços, então quer dizer que o meu 2 terços é o n. Então a regra vai ficar 2 terços, que multiplica x, elevado a 2 terços menos 1. Mas, se eu tenho x elevado a menos 3 meios, quer dizer que o menos 3 meios é o n. Então isso daqui vai ficar menos 3 meios, que multiplica x, elevado a menos 3 meios menos 1, tá? E aí vem a questãozinha da matemática básica, né? Então aqui eu tenho 2 terços de x elevado a 2 terços menos 1. 2 terços menos 1 é igual a menos 1 terços, né? 2 terços menos 1. Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum aqui, que é 3. 3 dividido por 3 me dá 1, vezes 2 me dá 2. 3 dividido por 1 aqui vai ficar 3, vezes menos 1 vai ficar menos 3. Ou seja, é 2 menos 3 que vai ser igual a menos 1 terço. Por isso que o resultado ali me dá menos 1 terço, né? Sabendo disso, eu tenho que fazer a mesma coisa lá do outro lado. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o jogo de sinal, né? Estou fazendo o jogo de sinal aqui, eu teria mais com menos, menos 3 meios, de x elevado a menos 3 meios menos 1. Aqui eu já vou fazer direto, né? Isso daqui vai ficar igual a menos 5 meios, tá bom? Então a derivada, teoricamente, teria terminado aqui. Porém, eu sei que expoente negativo significa inversão dessa fração. Então, vou reescrever isso novamente aqui. Então, eu vou ter aqui 2 terços. E aqui esse x elevado a menos, esse x aqui elevado a menos 1 terço, eu vou ter que fazer a inversão da fração. Então, isso daí vai ficar 1 sobre x elevado a 1 terço. Deixa eu arrumar aqui para ficar melhorzinho. 1 sobre x elevado a 1 terço. A mesma coisa aqui, eu tenho menos 3 meios, vezes quem? Vezes x elevado a menos 5 meios, que eu também vou fazer a inversão de fração aqui. Então vai ficar 1 sobre x elevado a 5 meios. Expoente negativo significa inversão da fração, tá certo? Significa inversão da fração. Além disso, eu sei que expoente em forma de fração deve ser transformado em raiz. Então, o que eu vou ter aqui vai ser, vamos multiplicar, ó, 2 vezes 1 vai ficar 2 no numerador, no denominador eu tenho 3, e x elevado a 1 terço significa que eu tenho raiz cúbica de x. Por que isso, professor Edgar? Porque o denominador é o índice da raiz, né? Então, se ele tem denominador 3 ali, eu tenho uma raiz cúbica. Se eu tenho um denominador 4, eu tenho uma raiz quarta, e assim sucessivamente, tá?
E o numerador é o expoente, que é o expoente 1 aqui, ó. Que eu não preciso colocar, coloca se você achar necessário. Menos 3 vezes 1 vai ficar menos 3, né? E aqui eu tenho 2. E x elevado a 5 meios significa que eu tenho uma raiz quadrada de x elevado à quinta. Então esse daqui é o nosso resultado, tá? Aqui saiu o sinal de menos duas vezes, mas aqui nós já temos já o nosso resultado. Então esse daqui é o valor da questão 10. Na questão 11, eu vou reescrever aqui para facilitar a nossa vida, né? Então aqui eu tenho 3 vezes raiz quadrada de x. Raiz quadrada quer dizer que tem índice 2, e o x, se não apresenta expoente, o expoente aqui é igual a 1. Ou seja, o que eu tenho é x elevado a 1 meio, escrever em forma de potência fracionária, mais 5 vezes raiz cúbica de x. Então, o índice aqui é 3, o expoente é 1. Então, ou seja, eu tenho x elevado a 1 terço, mais 12. Então, vamos fazer a derivada dessa função. Utilizando a regra da potência, vai ficar 3 vezes meio vezes x elevado a menos 1 meio. Eu fiz um pouquinho mais rápido agora, né? Mas vamos lembrar aqui que eu fiz. O expoente meio aqui passou na frente multiplicando, e o novo expoente é ele menos uma unidade. Então vai ser meio menos 1 me dá menos meio. A mesma coisa ali, ó, mais 5, né? X elevado a 1 terço. Então a mesma coisa. O expoente, opa, deixa eu corrigir aqui. O expoente aqui 1 terço tem que passar multiplicando. Então vai ficar 1 terço de x elevado a 1 terço menos 1. 1 terço menos 1 é menos 2 terços. E a derivada de 12, que é uma constante, me dá 0. Pronto. Então aqui, a única coisa que a gente vai fazer é dar uma arrumada nisso. Então vai ficar 3 vezes meio, fica 3 meios, né? E ali eu tenho x elevado a meio, eu sei que é igual a raiz quadrada de x. Mas como tem expoente negativo, então é 1 sobre raiz quadrada de x, porque é o inverso. A mesma coisa aqui, ó. 5 vezes 1 terço me dá 5 terços. X elevado a 2 terços é a raiz cúbica de x ao quadrado. Como o expoente está negativo, é o inverso disso. Então é 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado. E terminou essa derivada, tá? E terminou essa derivada. Vamos para a próxima. Vocês viram ali que a gente precisa dominar essa questão de operações com potências, frações, né? Essa matemática básica aí acaba judiando um bocado da gente. Então, eu vou reescrever essa função 12 aqui. Eu tenho ln no numerador, então ln de x. E no denominador tem a raiz quadrada de x elevado ao cubo. Vou escrever em forma de potência fracionária, ou seja, x elevado a 3 meios. Por quê? Porque o índice aqui da raiz é 2, tá? Como é que faz a derivada de uma fração? A parte de cima nós chamamos de u, a parte de baixo nós chamamos de v. A derivada de uma fração é a de baixo vezes a derivada da de cima, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo, sobre a de baixo elevado ao quadrado. É exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Vamos fazer com calma. Então, a de baixo é o v, a de cima é o u. O u é o nosso ln e o v é o x elevado a 3 meios. Então, segundo a regra, a derivada é a de baixo, ou seja, x elevado a 3 meios, vezes a derivada da de cima. A derivada de ln é 1 sobre x, menos a de cima, que é ln de x, vezes a derivada da de baixo. A derivada da de baixo vai ficar, a derivada de x elevado a 3 meios é 3 meios de x elevado a meio. Seria 3 meios menos 1.
tudo isso daí tendo de baixo, que é x elevado a 3 meios, ao quadrado, tá? Nós conseguimos fazer a divisão de fração aqui, ó, porque aqui eu tenho expoente 1, né? Divisão de bases iguais, conservo a base e subtrai os expoentes. Então seria 3 meios menos 1, que vai ficar meio. Então a nossa derivada aqui vai ser igual a x elevado a meio, 3 meio menos 1, né? Menos, eu já vou colocar esse 3 meios aqui na frente, então vai ficar 3 meios do ln de x vezes x elevado a meio, vezes x elevado a meio. E no denominador aqui, eu vou ter potência de potência. Então, potência de potência, como que a gente faz? Conserva a base x e multiplica o expoente. Então, 3 meios vezes 2. 3 meios vezes 2 cancela, vai ficar somente 3. Ó. Então, aqui ficaria x elevado a 3, tá? E eu já posso parar por aqui. Aqui eu acabei simplificando um pouquinho mais, né? Mas aqui, a única coisa que eu poderia fazer é pegar essa potência fracionária e escrever em forma de raiz. Fica mais fácil, ó. Raiz quadrada de x menos 3 meios do ln de x vezes a raiz quadrada de x sobre x elevado ao cubo. E aí fica mais prático, não preciso fazer tanta simplificação como eu coloquei aqui, tá bom? Mas já estaria resolvido já. A questão 15, bem tranquila, né? Questão 15 aqui é direta. Então, quem é a derivada dessa função? É 15, derivada de ln é 1 sobre x, derivada de menos 3x é menos 3, e derivada de 5 é 0. Ou seja, a nossa derivada é 15 sobre x menos 3, tá? E tá terminada essa parte aqui. Então, mais uma que essa daqui também é imediata, bem tranquila, só que aqui trocamos a variável, agora não é mais x, né? A variável agora é u. Então, quem é a derivada dessa função em função de u? Derivada de 5 vezes u elevado ao cubo, eu multiplico o expoente vezes o coeficiente aqui, né? Vai ficar 5 vezes 3 vezes u elevado ao expoente menos 1. 3 menos 1 fica 2. Menos 2, derivada de u elevado ao quadrado vai ser 2 vezes u. Derivada de 6u vai ficar somente 6. E derivada de menos 7, que é uma constante, vai ficar 0. Então, arrumando, fica 15u ao quadrado menos 4u mais 6, o resultado da nossa derivada. E a última aqui, que é uma regra bastante tranquila, né? Derivada de e elevado a x. A derivada de e elevado a x é igual a ela mesma. O valor é igual a e elevado a x.